gente! Tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Hoje eu vou contar uma experiência que eu tive pra vocês. Uma experiência muito forte que eu tive. Esse vídeo é mais uma continuação, né, do vídeo anterior que eu postei, que eu falo lá, Voei com Jesus, né? Se você não assistiu ainda, assista lá pra você poder entender esse, entendeu? Aí eu vou ver se eu consigo me soltar mais, né, nos meus vídeos, porque pessoas que me conhecem, né, assistem os meus vídeos e falam que eu sou muito tímida nos vídeos, porque realmente eu não sou assim, gente. Eu sou mais extrovertida, tal, brinco, essas coisas assim, né, sou mais falante, né. E acabo que nos vídeos eu fico meio que retraída, sabe? Um pouquinho com vergonha. Apesar que não tem ninguém aqui me vendo, né? Mas eu fico com vergonha mesmo assim. De saber que vai pra rede social, de saber que outras pessoas vão assistir, me dá vergonha. Eu vou tentar me soltar mais. Eu prometo que nos próximos vídeos aí eu vou me soltando mais, eu vou sendo mais eu mesmo, entendeu? Enfim, bora pro vídeo. Então, gente, como eu disse pra vocês, esse vídeo é uma continuação do último vídeo que eu postei, que eu falo que eu voei com Jesus. Naquele último vídeo eu contei pra vocês que Deus me levou em um lugar, né, que eu chamo de arena, porque parecia uma arena mesmo, sabe, de rodeio, essas coisas assim. Era de areia, o chão era de areia. E eu conto pra vocês lá que eu fui lá várias vezes, as 4 vezes, 4 ou 5 vezes, ai, não vou me recordar. E a última vez que eu fui lá, a penúltima vez, na verdade, eu conto até a penúltima vez que eu fui lá, foi a vez em que eu voei com Jesus, que literalmente Jesus me pegou pelas mãos, eu voei mesmo, né? E a última vez que eu fui naquele lugar é a experiência que eu vou contar pra vocês agora, ok? Só pra quem não assistiu o último vídeo entender melhor esse, né? Eu vou contar pra vocês como era o lugar. Alarme. Como era o lugar que eu estava. É assim, gente. Era uma arena mesmo, entendeu? Tipo, o tamanho de um campo de futebol mesmo, bem grande, bem grande. Era um lugar meio que, não redondo, perfeito, mas era redondo, entendeu? E em volta, assim, tinha tipo umas montanhas, sabe? E era um lugar bem sombrio, bem escuro. Porém, na penúltima vez, perdão, que eu fui naquele lugar, aquelas montanhas caíram todas. Se você quer saber como que foi tudo isso, assista o último vídeo que eu postei. Vocês vão entender. Então, aquelas montanhas caíram todas e tal. E eu voei com Jesus e foi muito lindo. E aí, depois daquilo, eu me firmei, comecei pra igreja e tal, fiquei firme. E depois, passados assim, alguns meses, assim, eu firme já com Jesus, eu comecei meio que desanimar de novo, sabe? Normal, né? Todo cristão passa por isso, mas como eu tava recém-convertido, eu não sabia como lidar com essas coisas ainda, né? E, e acabou que eu caí num pecado aí, né? Que não convém também falar aqui. Mas eu caí num pecado e eu fui pra igreja naquele dia bem abatida, sabe? Bem destruída mesmo. Tipo assim. Não é, sabe? Tipo, crendo outra vez que aquele negócio de ser crente não era pra mim, porque eu não conseguia ser, não conseguia ficar em santidade, né? Mas que na verdade é uma guerra, né? Uma luta entre a nossa carne e o nosso espírito, né? A todo tempo. Mas, enfim, foi tudo Deus permitiu, entendeu? É... E aí, eu fui pra igreja mal, sabe? Tava mal mesmo, porque eu tinha pecado, né, e tal. E aí, quando eu cheguei lá na igreja, começou os louvores e tal, eu bem assim, bem tristinha, né, pelo que eu tinha acabado de ter feito. E aí, novamente eu comecei a sentir o meu corpo, como das outras vezes, eu com os olhos fechados na hora do louvor, eu comecei a sentir o meu corpo a flutuar, sabe? A subir, 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 subir. E eu continuei com os meus olhos fechados, tava meio assim, meio que desenchavida da vida, sabe? E de repente, outra vez, quando eu senti que os meus pés tocaram em algum lugar, eu abri os meus olhos. E quando eu abri os meus olhos, eu estava novamente nessa arena a qual eu já tinha ido outras vezes. E quando eu voltei lá, eu fiquei tipo assim, já na expectativa de ver Jesus e tal, né?
Porque das outras vezes que eu tinha ido lá, Jesus tinha vindo, dançado comigo, e da penúltima vez que eu tinha ido lá, Jesus veio e dançou comigo e a gente voamos, e nós voamos, né? Então eu fiquei esperando Jesus vir. Só que nesse momento, aí deixa eu contar pra vocês como é que tava lá o lugar. As muralhas estavam pro chão. Gente, é por isso que eu tô falando pra vocês. Vocês precisam assistir o vídeo anterior pra vocês entenderem esse aqui, senão vai ficar meio confuso. Então, as muralhas ainda estavam no chão, estavam caídas, mas eu estava lá embaixo, eu não estava mais em cima daquele céu nublado, voando com Jesus, como eu relatei no último vídeo. Eu estava em cima daquele céu nublado. Eita, os vizinhos fazendo barulho essas horas. Aí eu estava em cima daquele céu nublado, né? Quer dizer, eu não estava acima daquele céu nublado, eu estava no chão, eu estava lá embaixo, naquele lugar sombrio, naquele lugar estranho. As muralhas estavam no chão, eu não via a luz, que é que eu sempre costumava ver lá na frente, na frestinha entre uma montanha e a outra. Eu via a luz e não estava vendo a luz e eu fiquei tipo, misericórdia. Comecei a observar a minha volta, olhar a minha volta, eu falei, por que eu tô aqui? O que tá acontecendo? Por que eu tô aqui de novo? Cadê Jesus, né? E fiquei tipo, cadê Jesus? Cadê Jesus? E aí foi quando que, de repente, começaram a vir uns demônios na minha direção. Sim, gente, eram uns 8 demônios. Eram uns 8. Eu já vou contar pra vocês como é que eles eram. Mas eles começaram a me cercar. Eles vinham bem devagarzinho, eles vieram andando assim, bem devagarzinho, bem devagarzinho. E eles começaram a me cercar, assim. Eu não consegui me mover, eu fiquei, tipo, paralisada, sabe? Eu fiquei, tipo, em estado de choque, com muito, 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 muito medo mesmo. E eu fiquei paralisada. Paralisada. Foi uma experiência novamente de arrebatamento e foi horrível. Eu fui, tipo assim, a pior experiência da minha vida. Eu não quero nunca na minha vida voltar a viver aquilo. Foi muito forte. Mas Deus só dá aquilo que a gente pode suportar, né? E aí eu estava no meio e aqueles demônios eles vieram se aproximando, eu estava paralisada, com muito medo. Eu não consegui fazer nada e eu vou contar pra vocês como é que eram esses demônios. Esses demônios ele era composto por cabelo. Cabelo ou palha, não sei, eu não sei dizer pra vocês o que era. Pra mim era um cabelo bem grosso, sabe? Cabelo assim, mais grosso mesmo, entendeu? Tipo, grosso, ressecado, aquele cabelo bem ressecado, grosso. Eles eram compostos por isso aí. Sabe o que esses demônios me lembra? Sabe aquelas casinhas, aquelas cabaninhas que o povo lá da África lá faz os ritual deles lá, aquela cabaninha fica girando sozinha? Você pesquisar na internet, você consegue achar isso aí. Eu esqueci o nome, tem um nome, mas eu esqueci o nome agora. Mas é umas casinhas que o povo lá da África, eles fazem uns rituais lá, uns negócios estranhos, enfiam uns negócios dentro da casa lá, daquela cabaninha. Parece uma uma oca de índio. E aí aquela cabaninha começa a girar sozinha, sabe? Começa a balançar sozinha assim. É mais ou menos aquilo lá, sabe? Aquilo me lembra bastante. Até tem um vídeo, vocês pesquisarem, do inauguração. Acho que o nome é assim, inauguração do acelerador de partículas lá, sabe? Aí tem uns negocinhos que quando eu vi aquilo lá, já tinha acontecido essa experiência comigo. Eu fiquei, tipo assim, em estado de choque quando eu vi aquilo lá, né? Porque quando eu tive essa experiência, foi bem no começo da minha conversão. Então, eu não tinha visto esses vídeos ainda, entendeu? Então, quando eu vi esses vídeos da África, daquelas cabaninhas balançando, me lembrou muito esses demônios, entendeu? Até eu fiquei, tipo assim, na hora que eu vi, eu fiquei meio que em estado de choque, assim, sabe? Aí, quando eu vi também esse vídeo do acelerador, na inauguração do acelerador de partículas, né? Eu também fiquei em estado de choque, porque também tem umas pessoas que estão fantasiadas daquele jeito mesmo, igual aqueles demônios que eu vi, entendeu? Eles eram muito feios. Enfim, eles eram compostos por cabelo inteiro. Eles não tinham rosto. Era tudo cabelo, cabelo, cabelo compridão, assim, sabe? Cabelo, cabelo, cabelo nos braços, assim. Tudo cabelo mesmo, entendeu? Até os pés, assim. E a única coisa que eu via deles eram as mãos e os pés. Que tinha, entendeu? Tipo, que era normal, assim. O resto era cabelo mesmo. Cabelo liso, grosso, sabe? Tipo, parecia aqueles clina de cavalo mesmo, bem grosso, aquele negócio feio. Eles eram numa cor, num tom meio assim, marrom clarinho,
Era mais ou menos isso, a cor dele, sabe? Misturado com um loiro, ressecado, queimado do sol. Era mais ou menos essa cor, assim, bem encardidos, assim, bem estranhos. E eles eram altos, eles tinham mais ou menos uns. Ah, uns 1,80. Eles deviam ter 1,80. Não chega, acho que não chegava a ser 2 metros, não. Mas eles tinham, assim, 1,80 mais ou menos. E aqueles demônios. E eles eram muito feios. Eu lembro que a mão deles, eu consegui ver muito perfeitamente a mão e os pés. Que era o que só que tinha de normal. Não normal, porque era preto. Era dessa cor, gente. Da cor da minha blusa, assim, ó. Negro mesmo. Negro não, preto, né? A cor do meu cabelo. Bem preto mesmo assim. Aí tinha uma zunhona que chegava a fazer curva assim, ó. Uma zunhona enorme, 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 enorme. E os pés também. Eram os pés, sabe? Parece o do pezão, sabe? Aí aqueles pezão inchado, gordo, rachado, preto. Era preto também, da cor do meu cabelo assim. E com uma zunhona também, desse tamanho as unhas deles, do pé. Eu lembro que quando eles começaram a se aproximar de mim, eles estavam com a mão assim pra frente, assim, sabe? E vindo assim devagarzinho. Não sei como é que eu não enxergava, que enxergava aquilo lá, né? Porque eu não tinha nem olho. Aí vinha pra frente assim, e eles vindo assim pra minha reta assim, eu comecei a ficar desesperado, só que eu não conseguia me mover. E eu me lembro quando eles me cercaram, que chegaram, eram os 8 que chegaram perto de mim mesmo. A única coisa que eu consegui fazer é abaixar. Eu lembro que eu agachei assim e segurei nos meus joelhos assim, entendeu? Agachei e fiquei, Senhor, me tira daqui, por favor, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Eu só conseguia falar isso aí, entendeu? Tipo, falar em pensamento. Só porque um dia eu conseguia clamar pra Deus me tirar dali. Eu falava, por favor, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Eu tava com muito, muito, muito medo mesmo de estar ali, né? Pensa, 8 demônios me cercando, entendeu? Então eu fiquei com muito, muito em choque. Muito, muito, muito em choque mesmo. E aí eu ficava, Senhor, me tira daqui, me tira daqui. Aí eu me lembro que na hora que eu abri os meus olhos, eu dei uma olhadinha pra cima assim, eles estavam todos assim, ó, em cima de mim assim, sabe? Estavam todos eles assim, em cima de mim assim. E aí eu já baixei, fechei os meus olhos, aí eu abri o olho de novo, eu consegui ver os pés deles. Eu vi perfeitamente o pé de um deles, né? E era desse jeito que eu acabei de mostrar, eu acabei de falar pra vocês como é que era. Bem feio. E aí eu fiquei, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Aí de repente eu abri os meus olhos, eu estava novamente na igreja. Eu estava quase que meio que agachando assim, sabe? Assim, na hora que eu abri, me dei em si. Aí eu abri os meus olhos e estava na igreja. Aí eu respirei fundo, eu falei, ufa, tô na igreja. Mas foi, tipo, uma experiência muito forte que eu vivi. Até hoje, tipo assim, eu lembro perfeitamente como eram esses demônios, sabe? E. E eles eram muito feios, sabe? Foi uma opressão muito, muito forte que eu vivi ali, sabe? Foi. Eles me oprimiram mesmo, entendeu? Eles vieram pra me atacar mesmo, sabe? Mas não foi nada de atacar assim, de tipo, não. Eles vieram bem devagarzinho, assim, bem astuto mesmo, entendeu? E, e foi horrível, foi horrível. Eu não gosto nem de lembrar dessa experiência. Eu tô contando aqui pra vocês porque o Espírito Santo me pede pra contar. Mas, sinceramente, eu não gosto nem de lembrar dessa experiência, porque foi horrível o que eu vivi ali. Foi desesperador, entendeu? Porque, tipo assim, eu travei, entendeu? O meu corpo travou. Eu fiquei com muito medo mesmo. Inclusive, depois que eu saí dali da igreja, aquele dia eu pedi perdão e tal, me arrependi, me fiz um concerto com o Senhor. E depois que eu saí ali da igreja, como eu moro sozinha, né? Eu vim pra minha casa, eu vim assim, com muito medo. Fiquei com muito medo. Aquela noite foi horrível, horrível, porque eu mal conseguia dormir, entendeu? Porque eu fechava os meus olhos, aqueles demônios vinham na minha mente outra vez, entendeu? Porque eles eram estranhos, eles eram tenebrosos, sabe? É que eu não consigo colocar imagens no vídeo porque eu não entendo nada de edição. Eu preciso, assim, investir mais no canal, né? E pesquisar como é que edita vídeo, essas coisas. Só que, como eu sempre conto pra vocês, eu não tenho muito tempo pra isso, né? Porque minha vida é uma loucura, uma correria, sabe? E eu não consigo estudar pra melhorar o canal, né? Mas se o Senhor vai capacitando, eu creio assim, entendeu? Porque senão, se eu conseguisse colocar a imagem, se eu conseguisse editar, eu colocaria a imagem pra vocês do. Pelo menos
dos homens lá que estavam fantasiados na inauguração do acelerador de partículas. E eu colocava aqui pra vocês ver. Talvez, eu não vou prometer, eu consiga colocar na descrição do vídeo esse vídeo que eu tô falando pra vocês, da inauguração do acelerador de partículas. Aí vocês assistam e quando chegar, é uns carinha que eles estão com uma fantasia assim, toda de palha. Eu acho que o deles eram palha, entendeu? Era toda de palha, assim. E eles entram fazendo umas dancinhas lá. É bem macabro aquilo. Aquela inauguração do acelerador de partícula é macabro. Macabro aquilo. Misericórdia. Mas aí, se eu conseguir, eu ponho pra vocês verem. Mas se não vocês tiverem curiosidade de saber, de ver, né? Vocês podem pesquisar a inauguração do acelerador de partícula, que eu tenho certeza que vai aparecer sim. E é isso, gente. Foi horrível. Foi horrível, 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 horrível essa experiência, sabe? Foi uma das piores da minha vida, assim. Eu já vi muito demônio, entendeu? Já vi demônio, já vi anjo, já vi tudo. Mas Mas essa experiência foi muito forte, porque eu fiquei com muito medo. Eu lembro que eu fiquei com muito medo. Foi bem no começo da minha conversão. E eu tinha medo de demônios, entendeu? Então, assim, eu tive que enfrentar o meu medo ali, né? Hoje, assim, eu vejo demônios, entendeu? Mas eu não tenho mais medo, entendeu? Tipo, não tenho mais medo deles, não. Mas antes eu tinha muito medo. Então, acho que por isso que eu considero a pior de todos, assim. Foi horrível. Horrível, horrível estar naquele lugar. Aquele lugar é estranho, é sombrio. Aqueles demônios indo pra minha reta. E eu desesperada, entendeu? Mas eu creio que Deus tem propósito em tudo, né? Deus estava me mostrando ali quais são os demônios que eu ia lutar, né? Que eu estava lutando contra o pecado que eu havia acabado de cometer, né? E realmente depois dessa experiência que eu tive, eu consegui me firmar. Eu não caí outra vez nesse pecado. Ah, vou contar pra vocês qual que é o pecado. É pecado de masturbação. É um pecado que eu lutei muito, entendeu? Eu lutei muito. E foi depois dessa experiência aí. Eu não ia contar, não, mas vou contar. Vamos abrir o jogo, né? Foi depois dessa experiência que eu tive que depois eu nunca mais me toquei. Nunca mais me toquei depois disso, entendeu? Deus me mostrou que era esses demônios a quais que eu tava lutando, que eu tava guerreando. Eu não vou falar pra vocês, afirmar com vocês com certeza que em todos os casos de pessoas que estão enfrentando esse pecado, né, masturbação, é esses demônios, porque demônios eles têm poderes e eles tomam formas, diversas formas do que eles querem, entendeu? Eles até se transfiguram em anjos de luz. Inclusive eu tenho uma experiência muito fortíssima com demônios tentando me enganar, né, como anjo de luz. Um dia eu conto pra vocês quando Deus permitir. E então eu creio que, tipo, eu não vou afirmar pra vocês, né, com toda certeza, que todos os demônios que agem nessa área, eles se transfiguram dessa forma, entendeu? Que eles têm essa forma, né, como eu vi. Mas os que eu enfrentei, estavam agindo na minha vida, estavam trabalhando na minha vida para que eu caísse nesse pecado e tal, eles eram desse jeito, e Deus me mostrou eles, entendeu? E eu tive que guerrear com eles, claro, né? E foi depois dessa experiência que eu nunca mais cometi esse ato, graças a Deus, glória a Deus. Eu me libertei depois dessa experiência que eu tive. Foi muito forte, foi horrível, né? Fiquei com muito medo, mas agora eu tô liberta pra glória de Deus. E é isso, gente. Essa experiência que eu tive com esses demônios que vieram me atacar, que vieram. Foi uma experiência de arrebatamento bem forte. E é isso. Espero de todo o meu coração que essa experiência edifique a sua fé, né? Que eu não sei porque Deus pediu pra mim gravar esse vídeo, mas eu creio que vai servir de alguma coisa pra alguém. Nem que seja uma pessoa só, já valeu todo o esforço de estar aqui gravando, né? É isso. Beijão. Fiquem com Deus.